Boa noite a você que está chegando agora. O nosso Além da Notícia já começou e hoje nós estamos falando sobre um tema interessantíssimo, bioética, o universo da bioética, com um doutor na questão, Padre Hélio Luciano, da Arquidiocese de Florianópolis. Padre Hélio, nós tivemos recentemente no Brasil duas aprovações que, para a ética cristã, não foram positivas. Por exemplo, a aprovação em 2008 das pesquisas com células-tronco embrionárias e, recentemente, agora já neste ano, no ano de 2012, tivemos a aprovação também do aborto de anencéfalos. Vamos entrar nessa questão agora. A gente terminou o último bloco dizendo, sempre na mídia aparece pesquisas com células-tronco, pesquisas são aprovadas, a igreja não aprova pesquisas e não se explica que existem as células-tronco adultas e células-tronco embrionárias e que há uma diferença na visão da ética cristã entre ambas, não é verdade? Claro. Primeiro ponto, antes de entrar na questão em si, eu gostaria de ressaltar que não se trata só de uma ética cristã. Ou seja, logicamente que a ética cristã nós temos a revelação e sabemos algo mais que a ética natural, mas é uma questão de ética natural. Ou seja, estamos tratando aqui de um desrespeito à vida humana. Ou seja, não é pelo fato de eu ser crente, não é pelo fato de eu acreditar em Deus que a investigação com células-tronco embrionárias está errada. Então, essa é uma questão que tentou, ou seja, toda a questão midiática e também a do próprio Supremo tentou colocar a divisão nisso aí. Ou seja, não, você está me dando um argumento religioso para defender uma questão civil, laica. E não se trata disso, se trata de uma questão laica, ou seja, a defesa de um ser humano. Ou seja, agora eu só não vou matar um ser humano porque eu sou católico? Pois não vou matar um ser humano porque eu sou um ser humano e reconheço a minha dignidade e tenho que reconhecer a dignidade do outro. Esse âmbito é importante porque senão acabam conseguindo converter uma coisa. Isso é argumento dos católicos. Você é católico, então não pode falar nada. O que não é verdade. Ninguém está aqui querendo obrigar ninguém. O argumento é da ética. Claro. Apenas está sendo utilizado por um católico. Exatamente. Ninguém está obrigando ninguém a receber a comunhão na missa no domingo. Isso é uma outra coisa. É uma relação de fé necessária também, ou seja, para a vida de um católico. Mas é de um católico. Aqui nós estamos falando de humanidade em geral. Todos os seres humanos de boa vontade são capazes de chegar. Todos os seres humanos são capazes de chegar a essa verdade. Entrando já na questão, ou seja, a questão das células-tronco, ou seja, essa questão bem clara. Ou seja, existem células-tronco adultas e células-tronco embrionárias. As adultas são células que retiro da medula, retiro do tecido adiposo, faço que elas se reproduzam e depois tento injetar isso. Ou seja, tem vários tecidos do cordão umbilical, agora se descobriu que tem muitas células-tronco. Então, estão se guardando os cordões umbilicais, congelando os cordões umbilicais, que não tem nenhum problema ético nisso, ou seja, guardamos e pronto. Como vai ser utilizado depois, se o mesmo indivíduo ou outro, isso é uma questão que vamos ter que ver quando essa ciência consiga se desenvolver de fato, porque hoje está muito incipiente. E estas pesquisas com as células-tronco adultas apresentam já resultados fantásticos mundo afora, né? Ou seja, o futuro é muito promissor nesse sentido. Agora a questão é que está tudo muito incipiente, estamos começando, temos resultados positivos publicados, muitas publicações. E já no presente, né? Já no presente. Sim. Mas com uma coisa muito incipiente, ainda não sabemos exatamente como funciona. Injetamos e regenera. Ao contrário, as pesquisas com células-tronco embrionárias, que foram aquelas que o Supremo Tribunal Federal aprovou aqui no Brasil em 2008, quais resultados existem até hoje, padre? Claro. E eu pergunto, o que trouxe de novidade essa aprovação do Supremo Tribunal, quando eu digo de resultados práticos? Nada, enganaram, botaram lá as pessoas como os paraplégicos e fazendo lobby, ou seja, enganando eles, como se aquilo fosse a solução para o problema deles. Ou seja, não temos ainda resultados positivos, não tem um controle das células tronco embrionárias. Ou seja, as células tronco embrionárias, elas se chamam totipotentes, ou seja, elas têm capacidade de se desenvolver em qualquer uma. É uma questão de lógica, ou seja, se aquela célula inicial, um zigoto, vai transformar todo um ser humano, então ela tem potencialidade de se transformar em qualquer célula do organismo. Porém, não temos um controle, ela tem uma capacidade de multiplicação muito forte e acaba se convertendo num tumor. Isto é, eu vou pedir ao senhor que explique esse termo. Não se tem um controle sobre ela. Isto é, se tenta manipulá-la para transformar naquilo que se quer, mas não se consegue. Ela se transforma em qualquer outra coisa, mas não naquilo que se deseja. Ela se transforma até em algumas células daquele tecido que se deseja, mas depois não consigo mais controlar, ela não para mais de se reproduzir. Se transforma num tumor, num câncer, que é o próprio do câncer, é esse descontrole.
Agora, vamos ver, ou seja, tem duas questões específicas aqui, ou seja, uma questão, a imoralidade, ou seja, a falta de ética nesse sentido é por quê? Porque tirando uma célula desse embrião, eu vou matar o embrião. Ou seja, essa é claramente o argumento contra a ética que se utiliza para pesquisa com células embrionárias. Uma questão atual é que esse tipo de pesquisa ainda não tem um resultado prático. Além de matar um embrião, além de matar uma pessoa humana, eu ainda estou criando problemas que não consigo resolver, sendo que eu tenho uma solução muito clara com as células tronco adultas. O Prêmio Nobel de Medicina foram 2 pesquisadores, esse ano foram 2 pesquisadores que começaram, que investiram nas células tronco adultas e que ninguém acreditava neles. E que, aliás, aqui, diga-se de passagem, nós vamos repetir essa informação do padre. Os 2 prêmios Nobel deste ano de medicina foram para 2 pesquisadores que pesquisam as células tronco e encontraram os resultados com as células tronco adultas, estas que a igreja, mas que também a ética diz, é aqui que se deve investir todos os esforços. Foi o resultado que deu os prêmios Nobel para os 2 ganhadores deste ano. Ao contrário da pesquisa com células tronco embrionárias, que o Brasil aprovou e que alguns países do mundo também continuam com a propaganda falsa de que não há resultados ainda, esta ainda não deu prêmio de nada, não existe resultado algum em nenhuma parte do mundo. Portanto, é por isso que se diz, foi uma falácia aquilo que se disse no Supremo Tribunal Federal e que, lamentavelmente, os homens mais doutos da nossa sociedade brasileira, também eles caíram direitinho, né, padre? Sim, é a questão, ou seja, tinha um material disponível, na verdade, tinha os embriões congelados de um outro problema, que são as clínicas de fertilização, que congelavam os embriões. Agora, o que vamos fazer com esses embriões? Agora vamos usar em pesquisa, ou seja, como dizer, então, daqui a pouco vamos estar usando outros seres humanos em pesquisa também. Isso o nazismo já fez seres humanos, ou seja, os argumentos são sempre os mesmos, ou seja, vamos fazer um modo de a gente considerar que eles não são humanos, a gente pode usar. Os nazistas fizeram isso com os judeus, só que já estavam nascidos. Agora nós estamos fazendo a mesma coisa, só que com seres humanos não nascidos. Padre, vamos para o outro tema correlato também, que o nosso Supremo também aprovou. O aborto de seres anencéfalos, né? De bebês anencéfalos. Primeiro, perguntaria para o senhor, o que é uma morte encefálica? Tá, aqui tem 2 diferenças, ou seja, tem uma diferença bem clara. Ou seja, a criança anencefálica é uma criança que tem uma má formação do tubo neural, que não tem toda a calota craniana fechada, toda a parte dianteira, quando faz uma dobra, não tem toda essa dobra fechada. Então, acontece lá nas primeiras semanas de gestação e tem uma falta de uma parte do encéfalo. Não, a verdade não é a anencefalia, que seria a ausência total do encéfalo, mas seria uma mero anencefalia, como diz o professor Roberto, que é uma falta de uma parte do encéfalo. Então, essa criança com uma falta de uma parte do encéfalo pode faltar mais ou menos, mas não tem morte encefálica. Uma criança com morte encefálica, como vemos, ou seja, tem muitos graus de anencefalia, mas vemos a menina Vitória, a Vitória de Cristo, coloca na internet que sai a menina, ela está rindo, ou seja, ela está succionando, ela tem reação com os pais, tem respiração espontânea. Ou seja, uma pessoa com morte encefálica jamais terá respiração espontânea. Jamais. Então, e a decisão recente do Supremo foi de que considerou que a pessoa com problemas na má formação encefálica não teriam vida, portanto. Pois é, consideravam que não é vida. Que não é vida, humana. Isto é, que já há morte encefálica. Pois é, uns disseram que tem morte encefálica, outros disseram que simplesmente não é vida humana. Então me pergunto, ou seja, então é vida quê? Ou seja, é um animal? É um vegetal? Ou seja, é uma incoerência. Até um dos votos positivos, um dos votos favoráveis à vida foi dizendo, ou seja, do ministro Peluso, foi dizer, então o que nós estamos fazendo aqui? Se isso aqui não é vida, por que nós estamos discutindo alguma coisa? Claro que é vida. Se estamos discutindo a possibilidade de interromper a vida, é porque é uma vida. E se é vida humana. Não tem outro modo. Temos almas diferentes que vão se incorporando na pessoa. É uma vida humana. Pois tem toda a questão ou seja, vamos eliminar o sofrimento da mãe. Ou seja, é vida, mas vamos eliminar o sofrimento da mãe. Ou seja, como se a mãe sendo responsável pela morte do seu próprio filho fosse aliviador.
já existe uma dor, já é um caso grave, gravíssimo, né? Não discuto, ou seja, para a mãe é complicadíssimo levar uma gestação de uma criança anencéfala. Porém, ou seja, o problema é real, não posso fazer como um avestruz, colocar a cabeça no buraco e dizer, não, vou colocar a cabeça no buraco e não vejo o problema. Ou seja, o problema existe, é real, concreto, o sofrimento é real, mas tem que passar por uma fase de aceitação e dizer, essa criança vai viver o tempo que possa viver, é uma pessoa humana, devo respeitar ela como um ser humano, devo respeitar ela como um ser humano, como qualquer outro, com pouca possibilidade de vida, sim, pouca possibilidade de vida, pouco tempo de vida, provavelmente sim, mas vou respeitar. Agora, fazendo, não, então vamos fazer que a mãe se converta em assassina dessa criança que já tem uma má formação, para aliviar o sofrimento da mãe. Então a mãe acaba tendo o sofrimento de uma criança mal formada, que já era um sofrimento que existia, naturalmente, ela não podia controlar, e passa a se sentir ainda culpada pela morte do próprio filho. Adiciona um outro problema ainda em cima, complica ainda mais a situação. Eu ouvi o doutor em biologia e agora quero ouvir o sacerdote. Não é um sintoma grave da nossa sociedade este de não querer e não saber lidar com o sofrimento, com os desafios da dor? E também não é um sintoma grave da nossa sociedade, especialmente no âmbito governamental, de não ser também presente nas horas de dor mais difíceis do seu povo, este de se fugir do sofrimento, de se fugir da dor, quando, por exemplo, se diz assim, não, o sofrimento é grande demais para uma mãe lutar com isso, por isso vamos aprovar o aborto. Pois como o sacerdote falando, é uma perda clara do sentido da cruz. Ou seja, perdemos o sentido da cruz, como se, perdendo o sentido da cruz, fôssemos eliminar a cruz. O sofrimento não se elimina, o sofrimento faz parte da dimensão humana, faz parte da humanidade. E Cristo vem e dá um sentido salvífico a esse sofrimento, ou seja, esse sofrimento pode ser incorporado na cruz de Cristo e se tornar como um elemento de salvação para toda a humanidade, pode ser oferecido. Mas como perdemos essa dimensão do sofrimento, então agora só sofremos. E queremos eliminar ao máximo o sofrimento como se isso fosse possível. E não é, o sofrimento faz parte. Então, essa perda da dimensão do sofrimento, essa perda do sentido cristão da sociedade mesmo, ou seja, é muito visível, inclusive entre os católicos. Hoje em dia, às vezes, a gente pensa, poxa, vem alguns confessar às vezes e dizem, poxa, eu faço tudo bem, vou à missa e rezo, e agora me aconteceu essa doença na família. Como dizer, então, eu começo falando assim, ou seja, então olha, vamos ver, imagina uma pessoa que veio para tentar amar todo mundo e entregar sua vida e trabalhou por todo mundo e depois foi assassinado. Pois essa pessoa fez algo mal também? Não sei. Eu falo, pois Cristo foi isso? Cristo veio para salvar a humanidade e morreu numa cruz. Humanamente é um desastre, mas é o sentido da nossa salvação. Ele veio para nos salvar. Nossa Senhora viu o Filho morrer numa cruz. Então ela fez alguma coisa errada para que passasse por esse sofrimento de ver o Filho, que era Filho de Deus, morrer numa cruz? Pois não. A cruz faz parte da vida do cristão, só que tem que ser dado um sentido em Cristo. Não é que, o católico então gosta de sofrer, como disseram. Não, lógico que não. Simplesmente encontramos nesse sofrimento que é normal da humanidade, encontramos um sentido. Deixa eu continuar com o senhor nessa temática do sofrimento. E o senhor usou o termo, católico gosta de sofrer porque é a forma como acredita. Vamos falar, por exemplo, aqui de fecundação artificial. Está na moda também aí muitas mulheres já com idade mais avançada fazerem a fecundação artificial e de 1, 2 ou 3, 4, até 4 filhos, quantos queiram. Existem aquelas que têm sofrimento grande, desejam ser mães e não têm a fertilidade para serem mães, ou ela ou o esposo, e então partem para uma fecundação artificial e a visão da igreja não é favorável a tudo isto. E aí também entra o entendimento do sofrimento e da aceitação. Como, padre, conversar com esta sociedade de hoje que tem ao seu alcance a solução artificial para um desejo, para um sonho, para uma fantasia, e nada desonesto, tudo muito coerente, tudo muito justo. Mas que existe também uma outra realidade, uma outra dimensão que se chama a atenção do projeto que Deus tem para cada ser humano e de como lidar com uma limitação humana mesma. Claro, nesse campo existe uma confusão entre um desejo são e correto e justo, muito justo, de querer ter um filho, com um direito de ter um filho. Ou seja, são duas questões diferentes. Ou seja, podemos ter, e é bom que um casal tenha um desejo
de ter um filho, mas o filho nunca vai ser um direito. As pessoas têm recorrido hoje a essas técnicas e dizendo, não, eu tenho o direito de ter um filho. Eu tenho direito? Não tem direito a um filho. O filho é um dom, o filho é uma entrega, a gente recebe, acolhe, deseja, mas nunca vai se tornar um direito. Uma pessoa não pode ser direito, objeto de direito, porque não é uma coisa, é um ser humano. Então não pode ser manipulado nesse sentido, não posso ir comprar meu filho, não posso. Ou seja, logicamente que existem técnicas aqui que são totalmente lícitas e sem nenhum problema ético quanto a estimular, a capacitar a mulher e o homem para que se tornem férteis. Sim, existem cirurgias de ovário, cirurgias de útero, endometriose, varicocele no homem, vários tipos de intervenções que podem ser, que são lícitas, não tem nenhum problema. O problema é que não pode chegar a um passo além de manipular aquele ser humano. Dizer, não, agora, já que eu tentei tudo, agora eu vou manipular. Agora eu vou pegar aquilo e vou fazer aquilo um objeto para... Aí não, aí tem um passo ético e moral que não pode ser dado. Depois tem outras questões, ou seja, essas cirurgias, esses meios lícitos de se fazer, ou seja, hoje em dia têm sido preteridos, ou seja, simplesmente, vamos fazer a fecundação artificial diretamente. Hoje tem um método, ou seja, não conheço muito bem, estou conhecendo agora, que a gente comentou ontem na reunião, que é a naprotecnologia, ou seja, que são investigadores dos Estados Unidos que criaram um modo correto e lícito de estimular a fertilidade. E muitos casais que não conseguiram filhos com as técnicas de fecundação in vitro, que também é uma mentira, dizem, vou fazer uma técnica de fecundação in vitro e vou ter um filho. Não, 25% mais ou menos de eficácia tem uma técnica de fecundação in vitro. E esses casais que não estão conseguindo, através dessa naprotecnologia, estão conseguindo ter filhos. Então, claro, temos que não só dizer o que está errado, mas também oferecer alternativas, ou seja, mas chegar a um ponto em que dizer, olha, até aqui chegamos, até aqui não podemos ir, e tem a adoção, ou seja, a fertilidade, essa fecundidade também pode se tornar visível e muito visível através da adoção de filhos. Muito bem. Nós estamos conversando com o doutor em bioética, padre Hélio Luciano, e na volta eu tenho muitas outras curiosidades. Doação de órgãos, cremação, tem mais, já, próximo bloco.